Hoje vamos conversar um pouco dos princípios da escatologia. O ponto primeiro que a gente vai ver sobre o reino de Deus. Não vamos especificar nenhuma linha teológica, escatológica, a ideia é só debater e conversar cada uma delas para a gente poder entender melhor. Quais são os principais pontos que a gente quer chegar aqui? É você poder pensar qual é a sua visão do reino de Deus e por que que você entende esse termo dessa forma, qual é a definição para você de reino de Deus e a base, da onde vem isso. Muitas vezes a gente repete coisas ou tem conceitos que a gente não sabe bem de onde veio. E a ideia é realmente refletir sobre isso. Bom, primeiro de tudo, o que é o reino de Deus? Quando cita reino de Deus, reino celestial na Bíblia, para você o que que é? Bom, acho que pode ver essa pergunta de duas formas. Primeiro, você se ater ao que é bom, ao que é celestial e aquilo que está diretamente ligado a, vamos dizer assim, à luz de Deus. Então, seria a parte dos anjos, Jesus como Filho de Deus, a atuação do Espírito Santo, e isso se refletindo aqui na Terra para aqueles que são cristãos, primeiro judeus, depois cristãos, e tentando meio que fazer, como Paulo fala, aquele espelhamento dos céus, refletindo esse reino aqui na Terra, de alguma forma, buscando a santidade e tudo mais. Porém, a segunda forma que eu imagino que a gente poderia pensar é que o reino é daquele que governa, e Deus governa tudo. Então, quando Deus cria o reino dos céus, depois ele cria o abismo, depois da queda, ele não deixa de reinar ali. E depois ele cria a matéria, então cria o mundo e os seres. Então Deus reina sobre toda a criação e a existência como um todo. E quando o reino de Deus é citado profeticamente, a gente vê no Velho Testamento muitas vezes falando que vai, quando tal coisa acontecer, vai ser chegado o reino de Deus, ou quando o reino de Deus chegar, vai ser assim, 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 ou tais coisas vão acontecer. Na questão profética, quando fala de reino de Deus, vai um pouquinho além dessa experiência que a gente tem no dia a dia. Uhum. Quando vê nessa questão profética, como você entende isso? Pensando em questão profética, não me vem um texto agora específico do Velho Testamento a respeito disso, por exemplo. Mas parece que ele está falando da consumação, passar o período de ação do inimigo, que é esse tempo de latência entre a queda, a criação da humanidade, a perversão da criação, e depois o resgate da criação a partir de Cristo. E aí então é a instituição do reino pleno. Talvez seja isso, através do sacrifício de Jesus, a segunda vinda, milênio, e aí o estabelecimento do reino pleno sem mais a ocorrência de um inimigo, de um reino de trevas, talvez. Então isso. Para mim, eu vejo mais ou menos dessa forma também. Existe o reino de Deus que acontece hoje, como é colocado no Novo Testamento, em vários pontos, que Uhum. é aquilo que a gente vive, que a gente busca de trazer à realidade aquilo que Deus quer para a humanidade. Então, você vai tentar ser justo, você vai tentar ser bom, você vai tentar fazer para o outro aquilo que você quer que seja feito para você, todos aqueles preceitos que Jesus traz para gente, por um lado. Por outro lado, nessa questão profética, para mim, eu acho que é muito parecido com você o entendimento de que é a realização de todas as profecias, É a plenitude. basicamente. Sim, É quando tudo já aconteceu ou está acontecendo sim, e você tem um momento na história da humanidade onde Deus está reinando na sua totalidade, assim como reinava na época do Éden. No sim, sentido de sem pecado, sem interferência do diabo. sim. Eu diria pré-Éden, inclusive, porque no momento do Éden a queda já tinha acontecido dos anjos. Ou até Éden, até o momento em que Adão e Eva pecam. Pelo menos pra gente, como É, humanidade, eu vejo dessa forma. sim, mas eu acredito que como o diabo e seus anjos, ou seja, todo o mal, Uhum, tô chamando aqui de abismo, né? Só sim, porque foi o termo que eu usei no começo. Eles vão deixar de existir, então a gente vai ser esse reino em sua plenitude, ele vai ser pré-Éden. sim, É sim, isso que eu quero dizer. sim, pré-queda, exato. Pré-queda. Porque acredito que Gênesis já começa estabelecendo esses reinos espirituais. Ele fala da face do abismo, logo ali na criação. Isso aí é a queda. A queda já existia antes da materialização, essa criação do mundo. Ele não fala quando realmente aconteceu a queda, É, mas fica claro que quando entra o Éden, quando o homem é criado, já já aconteceu. aconteceu a face do abismo. Então, o abismo na Bíblia sempre se refere ao reino infernal.
ao demônio e tudo mais. Então, eu acredito que a plenitude do reino seja pré-Jardim do Éden. Vamos tentar então expandir um pouquinho isso, dar uma definição mais detalhada para essa pergunta. A segunda volta de Cristo, para você, resultaria num reino literal, terreno, onde Jesus estaria reinando por 1000 anos? Sim, sim. Para mim, sem dúvida. Então, esse sim indica o que a gente entende por pré-milenismo. Que a volta é antes do milênio, sim. Isso, que existe um reino literal mesmo. Porque Sim. as outras duas linhas, que é o pós-milenismo e o amilenismo, eles, na verdade, não veem o reino do milênio como algo literal. Uhum. Não é que ele não existe, Sim. Pode ser apenas simbólico, né? Ou. mas não é visto como algo aqui na Terra literal, de Sim. Jesus reinando por 1000 anos, literalmente 1000 anos. Uhum. Então aí vem as três linhas. Essas linhas têm algumas pequenas, às vezes, separações, a gente vai ver rapidinho, mas o foco não vai ser a gente discutir os outros aspectos da escatologia, mas só mostrar em cada uma dessas linhas aonde está esse milênio. Esse milênio ele é citado na Bíblia como 1000 anos, lá no Apocalipse, então, assim. Não tem como a gente negar, existe um versículo que fala isso. Sim. A questão de como a gente vai entender isso é o outro problema. E é aí que eu quero entrar para a gente discutir e ver, debater como chegou-se nessas conclusões.